Caros irmãos, é uma alegria muito gostosa estar aqui nessa casa e lembranças gostosas também, porque nós tivemos a oportunidade aqui nos tempos passados, de estudar e aprender muito aqui. Embora que esse trajeto, essa experiência, é muita felicidade nossa estar aqui no grupo estudando sobre a questão da mediunidade e do Evangelho. E quando nós falamos de mediunidades e de Evangelho, nós não podemos esquecer quando Emmanuel, muito apropriadamente, fala para nós que o Evangelho é o sol da imortalidade que a doutrina espírita reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Confere? O Evangelho é o sol da imortalidade que a doutrina espírita, com sabedoria, reflete para a atualidade do mundo. De modo que Evangelho é o roteiro efetivo mesmo. Nós aprendemos ainda com o Emmanuel sobre a questão dos triângulos de forças espirituais. Mostrando que na linha horizontal nós temos duas forças, dois campos, duas bases fundamentais: doutrina espírita de um lado, e do outro lado nós temos o Velho Testamento, a primeira revelação da justiça. Podemos escrever aqui? O câmera vai ter que fazer muita força lá, não tem que movimentar isso. Então nós não podemos esquecer que nessa linha horizontal nós temos aqui a revelação da justiça, consubstanciado na primeira revelação do Velho Testamento. Ok? Se na outra ponta, vamos traçar um ponto aqui, na outra ponta nós temos a doutrina espírita, trazendo a revelação da verdade de forma clara e objetiva, sem subterfúgios, diretamente. Se nós traçarmos duas linhas aqui, o ponto em ponto dessas duas linhas, nós vamos encontrar um vértice que vai apontar para o campo espiritual superior, mostrando para o Pai, para Deus, para a espiritualidade superior. E esse vértice nós aprendemos aqui que é o Evangelho de Jesus, que é o Novo Testamento, trazendo a revelação do amor na sua essência. Então nós não podemos dizer, sem medo de errar, que a justiça foi aquele anseio aqui no campo do Velho Testamento, representa a luta do homem em busca de Deus. Confere? A busca do homem para compreender Deus, aquela ansiedade de entender o Pai, procurar visualizar e compreender. Agora, por que essa ansiedade? Agora lembrando da questão 6 do Livro dos Espíritos, na 650. A ideia íntima que nós temos de Deus é fruto de uma ideia adquirida ou de um ensino? Ou não? Esse sentimento que nós trazemos da ideia de Deus, ele é inato, porque ele é genérico em todos os povos, em todas as condições. Então, o impulso de buscar Deus, de compreender Deus, de entender Deus, de identificá-lo, está dentro de nós. Logo, nós somos filhos de Deus. Deus é o Pai. É assim que Jesus nos ensina na forma simples. Então, estou mostrando que esse homem, procurando identificar Deus nas suas lutas, nos seus questionamentos, ele questiona. Mais tarde vem o próprio Jesus trazendo a resposta do nosso Pai para nós. Confere aí, gente. Todo mundo aqui pode falar, né, menina? Os desencarnados também podem falar. Pode também? Pode também. Então nós entendemos o seguinte: se aqui representa a questão, se eu estiver errado, você me fala, tá? E aqui representa a resposta do Pai ou de Deus para todos nós. E a doutrina do Espírito, o que é? Vocês querem tirar uma redução aí?
O Velho Testamento, revelação da justiça, ele trazendo a justiça, consubstancial nos 10 mandamentos, né? Lembrando a nossa história, a nossa luta, é o questionamento, a pergunta sobre o Pai. No Evangelho, Jesus trazendo a resposta ao vivo e a cores, dizendo que eu sou o caminho, a verdade, a vida, mostrando dinamismo, né? A doutrina espírita tem que ser mesmo? Ação. Quem mais para responder, claro? Intérprete. Como é que se chama? Claro. Vai. Claro. O caminho. Caminho. Pessoal do meio, do lado. Explicação. Bom? Explicação. Explicação. Explicação da resposta. Explicação da resposta. Então nós buscamos a pergunta, recebemos a resposta e aqui tem a explicação. Então no centro dessas duas revelações brilha o Evangelho com toda a sua luz. Então todo o nosso esforço e nossa luta hoje é entender essas orientações. Aí nós aprendemos das propostas que o Evangelho veio trazer para nós. No passado foi colocado, ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente, é isso mesmo? Amai os vossos amigos, odiai os vossos inimigos, é isso mesmo? No passado. No passado. Amai os vossos amigos, odiai os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo 2 pontos. Vem mostrando agora o desafio, Silvio. Amai os vossos inimigos, orai pelos que perseguem e caluniam. Então, quer dizer, mostrando agora, Antônio, um grande desafio para todos nós. E essa proposta, há 2000 anos, ela era difícil de entender. E hoje, Silvio? Continua difícil também para nós. Então, olha, demonstrando que, na realidade, a luta que nós temos hoje de exercitar os preceitos do Evangelho na terra. Mostrando que ainda falar do Evangelho aqui hoje é fácil. Vir de Deus para falar aqui é fácil, não tem problema. Qual que é o grande desafio, Jotinho? Praticar. Esse aqui é o grande que nós estamos levando bomba todo dia. No momento de maior descontração, nós estamos aqui, deixando a desejar isso. Então a luta hoje, para refletir a mediunidade é aquele recurso que nós recebemos da espiritualidade, como instrumentação, para o nosso trabalho íntimo aqui. Quer dizer que os Espíritos, o Consolador prometido, trabalhando ao longo dos tempos, para que nós possamos acertar o passo e conjugar o verbo cooperar. Porque hoje conjugar o verbo amar é um desafio. Não é isso mesmo? Então lembrar do livro Ação e Reação lá, do Olímpio, lá do Clarino, né, do Leonel, eram 2 obsessores difíceis que tinham dificuldade de entender a questão do Evangelho. Aí, Silas, muito com a psicologia do relacionamento, pegou amai-vos aos outros, ajudai-vos uns aos outros. Então o verbo ajudar era possível ser conjugado. O verbo cooperar era possível. E entre nós não é diferente, não. Nós podemos hoje conjugar o verbo cooperar, ajudar, trabalhar, participar. Mas amar ainda nós temos que esforçar muito para entender dessa condição. Mostrando ainda que é um desafio para todos nós. Mostrando que nós temos que trabalhar. Então a mediunidade, aquele ponto de sustentação que nós temos, de trabalho, de tarefa, de serviço, de instrução, de consolo, para receber esse arrimo, essa sustentação, para que nós possamos conjugar o verbo ajudar e cooperar. Ou seja, saindo da nossa comodidade para oferecer mais aos outros. Aí nós lembramos do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, quando fala os caracteres do homem de bem. Qual que é o primeiro impulso do homem de bem? Vocês estão lembrados? Qual que é o primeiro impulso do homem de bem? Vencer as suas más inclinações.
que seria o primeiro impulso do homem de bem? Os desencarnados podem falar porque o assunto é atividade. Então nós vamos agradecer a presença dos encarnados de hoje, nessa hora, porque normalmente todo mundo vê os encarnados. Os encarnados nem são os nossos amigos. Qual que é o primeiro impulso do homem de bem? Transformação que é fluente. Aí é outro nível que Kardec comenta. Reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço da sua transformação moral, pela transformação moral, pelo esforço em domar as suas más tendências. Agora nós fazemos uma pergunta para o grupo refletir. Qual que é a ordem desse impulso do homem de bem? Todo mundo está pensando. O primeiro impulso é servir o outro. Percebeu? Lá Kardec nos ensina, né? Assim, o primeiro impulso do homem de bem é servir ao outro, é renunciar, é trabalhar dentro do outro. Primeiro é pensar no outro, depois eu vou pensar nas minhas necessidades. É isso mesmo, Astrid? Então, esse é o grande desafio nosso. Que ainda os nossos reflexos ainda estão vinculados a determinada do cuidado de si só próprio, que é natural, faz parte do instinto de defesa. Mas na medida que nós vamos conhecendo o Evangelho, vai transformando o homem, né? Ele vai se disponibilizando a exercitar a paciência, a entender, a renunciar. Mas a gente fica, quando a gente lê os caracteres de homem de bem, a gente fica preocupado, porque Deus meu, mas não, assim não tem jeito. Quanto mais eu estou trabalhando, quanto mais distante eu estou dessa condição. Mas nós temos que ter paciência às vezes conosco, mas perseverança no trabalho de renovação. Aí os amigos espirituais definem para nós de que esse trabalho é um trabalho do dia a dia. Do dia a dia que nós vamos construindo, vai elaborando dentro de nós. Porque ontem nós ficávamos chateados porque não acertou as contas com o indivíduo. Eu queria acertar as contas com ele. Eu levei desaforo e está entalado dentro de mim, Zé Roberto. Eu fiquei chateado porque não acertei. Hoje, cresci. Fiquei chateado porque acertei ele. Não mudou a posição? Porque ontem eu ficava chateado porque eu estava desejoso de acertar as contas. Hoje eu fiquei chateado porque eu infringi, eu magoei a pessoa. Meu Deus, estou do Evangelho, não devia ter feito isso, não adianta. Então o que acontece nesse momento? O que? Eu estou já visualizando a melhor. Eu estou visualizando um crescimento. Isso é fundamental para todos nós. Posto isso, alguém quer falar? Para a gente jogar mais umas ideias? Todo mundo pode falar, então assim. Então vamos falar um pouquinho da mediunidade, trabalhar um pouquinho, que o nosso tempo aí é limitado. Nós podemos fazer uma pergunta para o grupo: por que nós somos médios? Vocês já pensaram nisso? O pessoal aí no fundo pode responder também. Por que nós somos médios? Para nós resgatar as nossas imperfeições. Vou fazer uma pergunta diferente, Astério. Por que somos médios? É melhor. Aí é finalidade da mediunidade. Oportunidade, né? Aí é finalidade. É oportunidade de melhoramento íntimo. Mas aí, como é que eu falo? Aí é finalidade. Agora, por que na essência somos médios? Nós somos espíritos. Nós somos espíritos. Silvia não tinha falando. O que mais, gente? A pergunta continua: por que somos médios? Porque está entre, né? O espírito encarnado. Está entre o plano espiritual e o plano físico. Nós estamos no plano físico e o plano espiritual. Para não ter contato. Mas a pergunta continua: Eu por que somos acho médios? que o recurso também que Deus usa está disciplinado. Aí é o direcionamento dela, o objetivo dela. Nós estamos preocupados aqui por quê? Aí é a finalidade, o objetivo. Misericórdia, essa dúvida que tem. Por quê? Para o nosso crescimento, é o objetivo e finalidade, é meta dela.
Por que somos médios? O tempo é curto, nós vamos jogar a ideia. Porque o gostoso do estudo aqui é a gente raciocinar. Porque doutrina espírita tem que ser raciocinado, pensado, entendido, sentido, maturado. Não é? Não é assim que nós aprendemos aí com a galera? Para ser. Não é isso mesmo? Aí é meta objetivo. Na realidade, somos médios porque pensamos. Eu penso e eu trabalho o pensamento. Aí haja interação entre plano espiritual e plano físico. Se não houvesse o pensamento, nós estaríamos ilhados no tempo e no espaço. Nós estamos lembrando aqui do estudo da evolução, rapidamente aqui. O Pai criou o Espírito constantemente. Nós somos criados simples e ignorantes. Lembra da questão 115? 115. Somos criados simples e ignorantes, sem saber, sem consciência, sem ciência. Ou seja, nós somos criados como em estado de germe, como a semente que é lançada no terreno, e eis que o semeador saiu a semear. Nós estamos lembrando do Evangelho, mostrando o processo de crescimento e desenvolvimento. Então nós somos criados na condição de princípios inteligentes, princípios espirituais, na condição de simplicidade, e somos lançados no fluido cósmico, do alto do Criador. Nós aprendemos isso no Evolução em Dois Mundos, né? Trazemos as primeiras movimentações no campo sideral, no campo da vida, pegando essa argila virgem, totalmente imaculada, e trabalhando os nossos instrumentos de ação, que vai ser o nosso corpo espiritual no futuro. Então nós trabalhamos aqui, passamos pelas faixas minerais com polícia diferente, vamos alçar até ao campo vegetal, passamos aqui na fase animal, depois aqui nós entramos na encruzilhada da vida. Nós analisamos aqui os símios, os macacóides, continua nessa rama com os símios, tá? E continua aí, abre uma perspectiva desse ramo no homem primitivo. Nesse momento, o pensamento desse homem estabeleceu de forma continuada. Então, o pensamento passou a ser contínuo. Então, nesse momento, inaugurava-se a mediunidade no nosso ambiente. Aí nós podemos falar de mediunidade inicial. Tá certo? Então, a mediunidade inicial surgiu aqui no homem primitivo, Silvio, confere isso, quando o nosso pensamento estabeleceu de forma continuada. Eu penso, logo existe, começou a indagação de buscar Deus, de entender Deus, de compreender Deus. A nossa luta para entender e compreendê-lo. Quer dizer, que é o impulso próprio que vinha de nós. Então a mediunidade surgia aqui. Então somos médiuns porque pensamos que sem o pensamento não há condição de interação, de definir a nossa existência, a nossa compreensão. Aí nós começamos a entender de que aqui começou o processo de busca, de entender, de compreender esse fato. Aí nós lembramos da questão 667, na crença em vários deuses. O homem não conseguia compreender Deus na sua forma ampla, como compreende hoje, só compreendia através das coisas materiais. Até que veio a doutrina espírita trazer que Deus, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, abrir um campo novo para a gente. Aí Kardec pergunta na questão 10, né? Será dado um dia, aliás, é possível o homem compreender a natureza íntima de Deus? Vocês acham? É possível um homem compreender a natureza íntima de Deus? Questão número 10. Não. Falta para isso sentido. Na 11, será dado um dia o homem compreender os mistérios da divindade? Sim. Quando o homem e seu espírito não tiver mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição aproximar de Deus. Então a orientação do dia, sede perfeitos, como perfeito é o nosso Pai que está no céu, linha de referência para o nosso crescimento, mais uma vez, como eu falei. Então, mostrando para nós de que essa busca para Deus, nós estamos buscando, trabalhando, e nós é necessário que encarnar e não entrar.
não vinculasse o espírito com a matéria, não é possível exercitar o nosso crescimento aprendizado. Então tem que haver a imersão na carne para isso. Na questão 186, os espíritos perguntam para a gente. Olha, 165, né? Define para nós. É possível o espírito permanecer no plano espiritual? Pode ficar lá eternamente? Ele pode dispensar a reencarnação? Ele pode ficar no plano espiritual, vocês aí? Vocês acham que pode? Vamos conferir aqui 175 superior. Se ele passar espírito superior, pode. Né? Pode? Ele não vai querer, né? Ele vai continuar querendo aceitar. Então vamos ver aqui a nossa questão. Não seria mais feliz permanecendo na condição de espírito? Questão 175A. Não seria mais feliz permanecer na condição de espírito ou não tinha? Aí responde os espíritos superiores. Não, vírgula. Não, novamente, ponto e vírgula. Estacionar-se-ia. E o que se quer é caminhar para Deus. Não, estacionar-se-ia. O que se quer é caminhar para Deus. Então está mostrando para nós que se nós nos mergulhamos aqui na carne e mergulhamos aqui, mas com um instrumento valioso na mão que é a mediunidade, que nós desprezamos, né, Lantida? Quando a mediunidade surge mesmo, dá vontade de pedir renúncia, não dá? Você que diz isso, né? Então, na realidade, nós estamos precisando dessa mediunidade. Então, bendita a mediunidade quando direcionada na linha do Evangelho. Aí nós vamos crescer e vamos aprender e vamos desenvolver. Então, mostrando para nós de que é fundamental. Aí nós vamos buscar aqui outras reflexões sobre a definição de mediunidade. O que vocês entendem por mediunidade? Alguém já andou falando aí. Quem quer repetir mais uma vez? O que seria mediunidade? Que definição nós podemos dar para mediunidade? Cadê o Flávio? Flávio, né? O músico aí. É integrando no plano espiritual com o plano material. Ou seja, ótimo, como é que eu chamo? Jânio. Então seria a interação entre plano espiritual e plano físico. É o meio, né? Meio de comunicação entre plano espiritual e plano por cá, plano daqui para lá, né? Plano físico e plano espiritual. Tá certo? Agora, só entre dois planos? Esse meio de comunicação é só entre dois planos? Não. Quem acha de entender isso aí? No mundo espiritual também há a mediunidade. O plano mais alto usa espírito mesmo inferior para comunicar com aqueles mais. Como é que é seu nome? Doró. Doró para os índios. Tá certo. Gente, você entendeu o que o Doró comentou? Na realidade é o seguinte, a mediunidade é a comunicação entre dois planos. Plano físico e espiritual e entre outros planos também. Porque lembra na Mansão Paz? O ministro Santos trabalhando para manifestar lá, as cleps do nosso lar, na Brenda de Eterno, para trazer a mensagem aos caravareiros de assistência ao plano físico. Não é isso? Então é mostrando o fundamental de que é ou entre dois planos quaisquer. Então nós temos, se nós estamos vivendo aqui, nesse plano 1, para que nós possamos interagir com o plano 2, é necessário a intermediação da mediunidade. Então a mediunidade é um recurso que está presente em todos os ambientes para nós. Nós podemos ainda buscar o que mais vocês entendem por mediunidade, rapidamente. Mediunidade é a capacidade, né, não é mais mediunidade, sintonia, né? É a capacidade de comunicação
e interpretação. Pensa aí, a irmã que fala. Interpretação. Quer dizer, que é a capacidade de comunicação e interpretar. Nós não somos intérpretes. Lembra da questão 382 do livro Consolador? Ciro gostava de estudar muito essa questão da Ciro. Você lembra, né? Nós estudamos aqui na mocidade na época. Qual a verdadeira definição de mediunidade? Vocês lembram? Lembra, Zé? Mediunidade é atributo do Espírito. É luz que derrama sobre a carne. Não podemos falar carne? É luz que derrama sobre a carne. Ou seja, na realidade, é um instrumento, é um recurso que nós temos na mão para poder aprender e crescer e desenvolver. Não tem outra forma. Ela é bendita. Só que muitos de nós, às vezes, no aperto, debaixo das pressões, na aproximação do companheiro necessitado, nós ficamos colocando em dúvida essa mediunidade. Colocamos em xeque se realmente vale a pena ser médium. Mas, apesar de todas as suas lutas, suas dificuldades, irmã, que ela, quando trabalhar, a satisfação, o salário que nós vamos receber da paz é impagável. É alentador, que traz. Para não delongar muito aqui, que o tempo não permite, nós vamos colocar uma definição agora, que é do Emmanuel também, que é de cabeceira. Gostaria que todo mundo escrevesse na cabeceira da cama, colocar no bolso. Essa definição de resolve qualquer problema. Mediunidade é sintonia e afinidade. Né, senhor? O que é sintonia, gente? Sintonia lembra o quê? Está ligado. Pode ser vibratório. Vibração. O que mais? Ligação, afinidade, ligação. Buscar algo. Mas não, sintonia, você faz sintonia, Flávio, com o quê? O que tem a ver com sintonia? Lembra da pergunta que nós fizemos? Por que somos médios? Porque pensamos. Sintonia, o que é? Ou seja, é nesse termo, a comunhão dos pensamentos. Pode ser com inferior ou superior, né? Pode ser inferior ou superior. É uma ligação, vibração. Então, atenção aqui que é importante. Sintonia lembra de onda mental. Lembra que o Emmanuel fala naquele livro, pequeno livro de Emmanuel, que é o pequeno grande livro dele, que é o Pensamento e Vida? Que o pensamento é uma força eletromagnética. Pensamento é uma onda eletromagnética, é uma força eletromagnética. Pensamento é força. Eu penso, eu desenvolvo, eu interfiro em movimento, eu interfiro no mundo e no meio que estou vivendo. Não é isso mesmo? Então, sintonia é comunhão ou ligação, dos pensamentos. Então, sintonia, caros companheiros, está ligado estritamente à forma pensar, ao pensamento. Agora, mediunidade é só pensamento. O que tem que haver algo? Tem algo. O que tem a mais? Sentimento. O que mais? Ação. Emoções. Não. Tudo é ligado ao que é o coração, à emoção, aos desejos. A vontade está ligada ao pensamento, ao sentimento, às emoções. Então, na realidade, a afinidade é comunhão dos sentimentos, dos desejos. Então, na realidade, uma grande pergunta nossa nós temos que fazer para nós mesmos: quais são os nossos desejos? Quais são as nossas emoções? E muitos de nós embarcamos em canoa furada, às vezes em barco furado, e ficamos perguntando: Deus meu, o que está acontecendo comigo, Senhor? Mas
Que emoções que eu estava cultivando? Quais os pensamentos que eu estava entretendo? Então, de repente, nós vivemos envolvidos numa teia de aranha e não sabemos por quê. Mas sabemos por causa dos nossos pensamentos. Muda o pensamento, muda as emoções, muda as companhias, Doutinho. Não é isso mesmo? Pode ir, está certo aí? Então, na realidade nossa hoje, é questão do pensamento. Muitos de nós não dão valor ao pensamento. Não é uma bobagem que eu andei pensando aqui. Mas de repente eu envolvo em situação difícil, complicado por causa desse pensamento nosso. Semelhante se atrai, né, Paulinho? Semelhante se atrai. Então é fundamental nós, na realidade, hoje nós somos aqui, nenhum de nós somos mestres e professores das questões da vivência e do evangelho do relacionamento. Nós estamos aprendizes, não é dúvida. Muitos dos companheiros aqui têm lições que eles podem dar para nós, não é? E de certa maneira algumas coisas nós conquistamos, outros não conquistaram e vice-versa. Então, na realidade, nós hoje às vezes envolvemos situações difíceis porque nós estamos cultivando determinado pensamento. Aí vem o Evangelho para trabalhar a essência desse pensamento. Eu sou o caminho, vamos escrever em cima. Nós temos o caminho, nós temos a verdade. Nós temos a verdade e temos a vida. Caminho, o que seria? O que é o caminho? O que define o caminho para nós? O caminho nós podemos definir como pensamento. Tá certo? E a verdade? Palavra. Não é isso? E o companheiro aí atrás que eu estou falando aí, o que é? Vida? Ação. Ação. Vida em movimento é ação. Então, na realidade, em função dos meus pensamentos, em função das... eu vou expressar o meu pensamento na forma de verdade que é a palavra. A minha palavra é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a verdade. Não está no Evangelho de João? Que palavras somos essas palavras? Então, na realidade, a ação é o trabalho dinâmico no dia a dia nosso que nós vamos crescendo, desenvolvendo o aprendizado. Sem isso não tem jeito. Não tem como. Então, quando nós trabalhamos isso aqui, falando sobre fidelidade e sintonia, nós não podemos esquecer outro ponto, aquela equação do Emmanuel. Vocês estão lembrados da equação do Emmanuel, no livro Pensamento e Vida? Vão lembrar? Diz Emmanuel, disse para nós que o reflexo, lembra? Esboça, o verbo esboçar. Esboça a emotividade. Emotividade está ligada a sentimento? Emotividade. A emotividade, qual que é o verbo aqui? Está vendo aí? Emotividade, plasma, o verbo plasmar. Plasma a ideia. A ideia não ligada a pensamento. A ideia vai promover o que nesse processo? Entende? Não, tem algo, tem outra. Antes da atitude existe algo importante. Determina, o verbo é determinar. Determina a palavra. Palavra barra atitude. A palavra e a atitude que vai fazer disparar o quê? Conduz a ação. Conduz, mas é um verbo que define, que ele é imperativo. Qual que é? Comanda, ele não pede licença. Percebeu, gente? O pessoal aí atrás está acompanhando o raciocínio. Quem quiser perguntar, pode perguntar que o senhor vai responder. A palavra
comando, ação. Então essa equação é do nosso dia a dia, não tem jeito. Nós estamos aqui a todo momento. O que é o reflexo? É tudo aquilo que chega até nós. Pode ser o moço bonito, o rapaz bonito, o carro dentro da casa, o livro, a palestra, a imagem, enfim, a televisão, o show, tudo que chega até nós. Alguém que nos agride, alguém que nos fala bem, alguém que fala mal. Então tudo que chega até nós através dos nossos 5 sentidos é reflexo, que está mexendo, vai mexer com o quê? Nossa emoção. Tá certo? Qual é a definição de cabeceira de Emmanuel? Mediunidade é sintonia e afinidade. Então essa definição mostra que sintonia é a comunhão dos pensamentos, das ideias, dos propósitos, dos planos, dos objetivos, das metas. Tá certo? A afinidade está ligada ao coração, ao desejo, à emoção, ao nosso temperamento. Então nós aprendemos que dentro dessa emotividade está a nossa história da casa mental, a que nós aprendemos com a doutrina espírita. Nesse porão nós temos o subconsciente que nós aprendemos, né? Aqui nós temos a região do consciente e aqui o superconsciente. Então, no subconsciente está a somatória dos nossos impulsos automáticos, a somatória das nossas experiências, das nossas tendências, o nosso temperamento. Não é? Nós dizemos o seguinte: eu sou uma moça, mas mexeu comigo, eu sou um leão. Então, mostrando que o meu temperamento é explosivo. E muitos de nós nem estupim tem, já explode uma vez. Não é assim? O que nós fazemos na consciência, com o estudo da mediunidade, com doutrina e evangelho na mão, Leontino? É aqui que nós vamos operar, para trabalhar e reconstruir. O passado foi realização, é experiência, tem somatório de valores positivos e negativos. Agora nós temos que o quê? Buscar recursos do plano superior, buscar o trabalho no dia a dia e operar o nosso crescimento aqui. E esse trabalho de operacionalização do crescimento, que foi trabalhado ao longo da nossa evolução, para que nós pudéssemos receber aqui determinados irmãos nossos maiores, que pudéssemos trazer as linhas diretivas de crescimento e sustentação. Nós lembramos aqui de Mateus, capítulo 1 de Mateus, falando sobre a genealogia do Cristo. Nós temos o que aqui, gente? Nós lembramos aqui que é importante relacionar aqui, que é fundamental no nosso processo de crescimento e do aprimoramento dessa emoção nossa. Que ele define assim para a gente sobre a genealogia. Ele coloca assim, ó, de sorte que todas as gerações, Mateus 1,17. Confere? Então, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. De Davi até a deportação da Babilônia, mais 14. E da Babilônia até o Cristo, mais 14. Tá certo? Isso mostra o quê? 14 mais 14 mais 14 igual a 42 gerações. Cada ciclo dessas gerações é uma semana na nossa linha evolução. Não é assim? Então, ou seja, foi preparado a evolução aqui na retaguarda da evolução. Aqui nós fomos preparados, enxoval, ou seja, a evolução a nível biológico, para se trabalhar a evolução aqui a nível do sentimento, do aprimoramento, do enxoval do sentimento, para que pudesse o Cristo aportar entre nós aqui. Então, para que ele possa trabalhar dentro de nós, é necessário que trabalhar a emoção. Aí nós lembramos do Apocalipse definido: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e será comigo, e terá pastagem e terá vida. Então, se eu não abrir essa porta e não trabalhar a dinâmica que tem de nós, será possível Cristo aportar entre nós? Não será possível. Então, se não houver essa dinâmica dentro de nós aqui, visualizando e colocando o Evangelho na ação, não vai ter crescimento, não
não vai ter melhoria para nós. Então, voltando nisso, nós hoje, dentro da casa mental, a nossa história, passado, presente e futuro. Nós temos, lembrando aqui desse gráfico, que nós ficamos 75% das vezes, ou 70% das vezes do tempo, envolvidos no nosso passado. Ou às vezes chorando leite derramado, ou vinculado aos preconceitos, ou às formalidades, não é? Esse é o seu às nossas imantações, aos nossos vícios, a determinado ponto de vista que nos enclausura, envolvidos 70% no passado. E trabalhamos às vezes 5% no presente. E ficamos imantados no futuro 25%. Então o que nós temos que fazer? Mudar essa matemática aqui. O passado é recurso fundamental para nós, é experiência. Porém, nós temos o quê? Concentrar a atividade aqui no dia a dia, no nível da consciência, os recursos que nós adquirimos, buscar a sustentação da prece para trabalhar o crescimento. Porque ontem foi muito bom, mas hoje é melhor. Mas ontem eu tinha isso e isso é minhas ideias. Eu tinha muita coisa, mas hoje eu tenho melhor. Eu não tenho aquilo, mas na realidade hoje eu estou melhor. Tá certo? O momento é agora. O momento é agora, como o André Luiz tem comentado para a gente. Porque hoje é tarde, eu comentei isso, né, Silvio? O André disse que para hoje é tarde, o momento é agora. Então o processo nosso, ou seja, é alterar essa matemática aqui, concentrar o nosso momento, as nossas forças de aprendizado e crescimento na presente encarnação. É agora que nós vamos fazer diferença. Nós ficamos preocupados que fomos. Mas não é importante que fomos, né, Silvio? O importante é que seremos. O importante é que somos